Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Hoje, 15 de dezembro, né? Às 2h02 da tarde. A gente vai estar dando início agora à apresentação de trabalho de conclusão de curso de Elusai, cujo título é um guia de onboard técnico para desenvolvedores júnior em trabalho remoto, né? Um estudo de caso em uma fintech brasileira. E eu gostaria de ter o consentimento de vocês aí para gravar a apresentação, para disponibilizar depois. Pode ser? Dei um sinalzinho aí. Sem problema, pode vir. Show, tá ok. Obrigado, gente. Alusar, e você tem aí de 20 a 40 minutinhos para fazer a apresentação. E eu vou desabilitar o vídeo aqui para depois a gente voltar, tá? Boa apresentação. Bom, meu nome é Luzaida Silva Soares, eu sou concluinte do curso Bacharelado de Sistemas de Informação do IFPA, e esse é o meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Guia de Onboarding Técnico para Desenvolvedores Júnior em Trabalho Remoto, um estudo de caso em uma fintech brasileira. Essa pesquisa ela foi orientada pelo professor Pablo e co-orientada pela professora Amanda, e a linha de pesquisa é em Gestão e Governança de TI. Bom, aqui a gente tem um resumo da apresentação, ela vai ser dividida em 5 etapas, que é a introdução, a fundamentação teórica, os trabalhos correlatos, a proposta do trabalho e as considerações finais. Aqui na introdução eu vou dar um apanhado sobre trabalho remoto no Brasil, os problemas inerentes a essa modalidade de trabalho, incluindo a contratação e integração de novos desenvolvedores nas organizações, assim como vou apresentar também uma análise do processo de onboarding de uma fintech brasileira. Então, essa pesquisa, ela teve como ponto de partida a consolidação do trabalho remoto na área de TI, que se iniciou lá na pandemia de 2020, onde muitas empresas de tecnologia aderiram a essa modalidade de trabalho, e ela se mostrou eficiente, porque muitas empresas continuaram com essa modalidade mesmo após o fim da pandemia. Porém, o trabalho remoto, ele tem desafios inerentes à sua própria característica, porque ele é um trabalho executado remotamente, longe do escritório da empresa, né? Então, a gente tem essa questão da distância geográfica como um desafio. Então, para as empresas de tecnologia, para as empresas não só de tecnologia, mas que têm desenvolvedores de software no seu quadro, elas precisam se adaptar a essa realidade de trabalho remoto. E um dos aspectos importantes do trabalho remoto e das organizações como um todo é a integração de novas pessoas, no caso de empresas de desenvolvimento, a integração de novos desenvolvedores profissionais da área de tecnologia. E essa integração, ela também foi afetada pelo trabalho remoto, logo, ela precisa também ser adaptada para essa realidade. O nome que se dá a essa integração de novos contratados em uma organização é onboarding, e o onboarding ele é dividido em 2 etapas, que é o onboarding organizacional, que trata da cultura da organização, e o onboarding técnico, que trata dos processos necessários que a pessoa precisa aprender depois que ela entra na empresa para desempenhar o seu trabalho. E aí, qual que é o problema apresentado aqui nessa pesquisa? Com esse contexto de trabalho remoto, contratações numa empresa de tecnologia, esse trabalho ele analisou o processo de onboarding de uma fintech do Rio de Janeiro, e foi identificado que, embora essa fintech ela tenha um processo de onboarding organizacional muito bem definido, ela não tem diretrizes específicas para o onboarding técnico, especialmente de desenvolvedores de software. E essa empresa, ela tem a maior parte de seus desenvolvedores em trabalho remoto. E essa constatação foi feita a partir de um time específico dentro dessa companhia, que é chamado de Martech Ecocredit. Esse time, ele tem o onboarding técnico, mas é um processo que ocorre de forma bem desestruturada. Não tem nenhuma documentação para acompanhar, não existe documentos, nada, e é tudo concentrado em uma pessoa do time. Então, por que é importante desenvolver uma estrutura de guia de onboarding técnico, especificamente para essa empresa? Para que a gente tenha o primeiro commit do desenvolvedor executado em menos tempo, para que ele seja produtivo e útil para o time o mais rápido possível.
da melhor forma possível também. Para a gente manter a qualidade de desenvolvimento de software, porque essa integração ela vai trazer as informações necessárias para que o desenvolvedor mantenha ali a consistência nos projetos de desenvolvimento. Ela vai propor autonomia para que o desenvolvedor ele não dependa somente das outras pessoas, para que ele tenha informações ao seu dispor durante o processo, para que ele se situe durante o processo. E também para formalizar as interações, que a gente sabe que desenvolvedores é importante que a gente mantenha a colaboração, a comunicação, e é um desafio na questão do trabalho remoto. Então, criar um onboarding estruturado na parte técnica é importante para formalizar essa interação e a gente manter o time conectado, isso é muito importante. Então, esse trabalho tem o objetivo de produzir um guia de onboarding técnico para o time de Martech Autocred de uma fintech do Rio de Janeiro. E os objetivos específicos é que esse trabalho ele foi feito com base no trabalho de mestrado de uma pesquisadora da Universidade de Lavras, de Minas Gerais, chamada Sueli Pereira Perpétua. Então, eu vou falar bastante dela ao longo do trabalho. Ela construiu, a partir de análise de empresas, de análise bibliográficas, ela entrevistou várias pessoas e ela construiu um guia de onboarding geral. Tanto para onboarding organizacional quanto para técnico. E esse guia ele tem algumas fases e a gente vai implementar essa fase de planejamento, que é a primeira fase, a proposta do papel. E nessa fase de planejamento a gente tem algumas etapas. Então, sim, designar responsabilidades, o que cada pessoa vai fazer nesse processo de onboarding, definir os objetivos a serem alcançados no final, mapear os recursos necessários para que o novo desenvolvedor ele tenha as informações que ele precisa para ele começar a devolver valor para a companhia, para o time, definir estrutura, que é definir o cronograma desse processo, e definir as práticas que vão nortear esse processo do início até o final. Aqui na fundamentação teórica eu vou falar sobre trabalho remoto e onboarding, que é o que norteia a nossa pesquisa. Trabalho remoto, ele tem algumas discrepâncias aí, principalmente entre o IBGE e a legislação brasileira, mas a fundamentação é baseada na legislação brasileira. Então, o trabalho remoto é o exercício profissional cumprido fora das instalações oficiais do empregador, com o uso de tecnologia de informação, que isso é bem importante. O IBGE até faz uma distinção, mas eu não vou entrar em detalhes, porque não é pertinente no momento. E o trabalho remoto ele é formalizado pela Lei 14.442, de 2022. E ela diz o seguinte: considera-se teletrabalho e trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Trabalho externo seria ir até um cliente ou fazer algum trabalho em um lugar público. Então, isso é trabalho remoto. Fora da organização, em qualquer lugar, utilizando tecnologias de informação. A gente tem outros termos também, tipo home office, que não foi utilizado nesse trabalho porque não tem embasamento na lei, mas é bastante utilizado no dia a dia, né? A gente fala home office, é um anglicismo. E tem também o trabalho híbrido, que é bastante também conhecido no meio do desenvolvimento de software, mas também não tem respaldo na legislação. Ele não é diferenciado na legislação, embora no dia a dia a gente diferencie, mas para a lei 14.442, trabalho remoto, trabalho híbrido, é a mesma coisa. Trabalhar alguns dias de casa e alguns dias na empresa não descaracteriza o trabalho remoto. Mas fica inferido e no dia a dia a gente faz essa distinção. E alguns dados sobre trabalho remoto no Brasil da pesquisa, uma das pesquisas, na verdade, a única que eu encontrei, que é a do Código de Fonte TV, que eles fazem essa pesquisa desde 2022. Em 2022, quando iniciou, 70% dos, não é só desenvolvedores, tá? Todos os trabalhadores de tecnologia de informação, a DBA, a SRE, todo mundo envolvido, 70% desse pessoal trabalhava remotamente. Esse número caiu um pouco em 2025, mas ele continua expressivo, então atualmente ele é 61%. E ainda na fundamentação teórica, o que é onboarding? O onboarding ele é um termo bastante utilizado na literatura de organizações,
E esses dois autores, Bauer e Erdogan, são os mais conhecidos, e essa é uma definição que eles dão é bem conhecida também. É um processo que facilita a transição da pessoa recém-contratada de um status de completa desconhecida para conhecedora da cultura, dos objetivos e das operações de uma organização. Basicamente, é transformar um novato em uma pessoa útil, uma pessoa produtiva em um determinado período ali. E o que se espera de um onboard no geral? Ele deve fornecer as informações necessárias para que o novo contratado se situe dentro da organização, seja integrado da melhor forma possível. O onboarding também, a depender da sua qualidade, ele pode definir a permanência do novo contratado, não, porque se isso acontecer de uma forma estressante, sem uma coordenação correta, a pessoa pode desistir do processo e aumentar a rotatividade da empresa. E o onboarding também deve promover o relacionamento entre as pessoas, tanto é que uma dos nomes de onboarding é socialização organizacional. Então, promover a integração, promover o relacionamento entre as pessoas da organização é um dos pilares do onboarding. Essa diferenciação de onboarding técnico e organizacional é feita por Perpétua, a partir do trabalho de mestrado dela, e ela encontrou as seguintes características dos dois. No organizacional, focado na introdução do colaborador à cultura, processo, a governança, coisas que são inerentes a todo mundo que entra na companhia, independente do cargo que ele vai ocupar. E, por conta disso, ele geralmente é padronizado para todo mundo, então é um processo que todos passam, e é o processo mais comum de ser estruturado nas organizações. E o técnico, ele vai focar na capacitação prática do profissional, que é aquelas habilidades que ele precisa adquirir depois que ele entra, para que, a partir delas, ele consiga desempenhar o papel dele na organização. E por conta disso, por ser prático, por ser técnico, numa empresa que tem inúmeras áreas, o onboarding técnico ele vai demandar ali uma abordagem customizada para cada área. Só que ele tende a ser um processo informal. Ele é um processo que acontece, mas nem todo mundo ele vai priorizar a sua documentação. Então, qual é os desafios do onboarding técnico no trabalho remoto? Basicamente, é a mesma coisa do onboarding no geral no trabalho remoto, né? Que é a dificuldade de estabelecer relacionamentos devido à distância geográfica intermediada por ferramentas de comunicação de tecnologia. E, por consequente, atraso na comunicação e transferência de conhecimento. Isso ocorre porque a conexão com a internet às vezes varia. Algumas pessoas não gostam, por exemplo, de abrir a câmera, como a gente está aqui, então isso acaba inibindo ali um estabelecimento ali de comunicação. Por consequência, a pessoa não pode ter problemas para adquirir a experiência que ela precisa para desempenhar o trabalho dela. Posso tomar uma água? Estou com sede. Agora a gente vai para os trabalhos correlatos, que foram os trabalhos que eu identifiquei durante a pesquisa, que são bem parecidos com o que a gente vai apresentar aqui. Aqui tem uma tabela e a gente vai comparar esses trabalhos. Esse primeiro trabalho de Bezerra, ele foi feito numa empresa que tem um software como serviço. Esse de Figueiredo ele foi feito numa siderúrgica de Minas. E esse de Souza foi numa empresa de consultoria de RH. Então, aqui tem alguns critérios, que é meio de apresentação. Alguns apresentam a estruturação em poder de planilha do Excel, o Bezerra apresenta no fluxograma. O ponto positivo do nosso trabalho é que o documento foi construído a partir do Notion, que tem mais... é uma plataforma colaborativa, tem uma interface mais dinâmica, mais intuitiva, e é a melhor forma de apresentar um monte de documento assim, para uma nova pessoa, melhor do que apresentar numa planilha. Aí a gente pode colocar figurinha, enfim. Todos os trabalhos aqui definem mentoria, que é um ponto extremamente importante no onboarding. Os outros trabalhos, eles abordaram organizacional e técnico. Nesse trabalho é somente técnico. Questão de modalidade de trabalho, esse trabalho é o único que foi focado no onboarding remoto. Esse trabalho de Figueiredo foram os únicos que desenvolveram as melhorias numa área específica. Esse de Figueiredo é na área de operações da siderúrgica.
E, por fim, a questão de feedback, que é extremamente importante também no onboarding. Bezerra e Souza definiram etapas de feedback. Esse trabalho, ele tem uma etapa um pouco informal, mas logo mais na proposta do trabalho eu vou explicar, está relacionada à questão do escopo do trabalho, mas o modelo de perpétua ele prevê que o feedback é uma etapa bem separada e muito importante. E aqui agora a gente vai para a proposta do trabalho. Bom, aqui a gente vai falar sobre o escopo. Esse trabalho, como eu já vi. Congelou aqui para mim, Pablo. Sim. Eu acho que é sua internet, viu, Cela? Aqui tá ok. Tá. Trocando aí? Aqui também tá indo bem. Aqui também. Ok. Perfeito. Beleza. Tá. Como proposta, então, esse guia estruturado de onboarding remoto. Na verdade, Perpétua, ela fez um guia estruturado de onboarding remoto, dividido em 3 fases, que é a fase de planejamento, a fase de condução e a fase de avaliação. Então, no planejamento é a fase preparatória para a aplicação do onboarding, e é justamente essa fase que esse trabalho se propõe a criar. Então, o nosso escopo está delimitado nessa fase. As outras 2 fases é condução e avaliação, propostas por Perpétua. Na condução aplicar o que foi feito na fase de planejamento para uma nova contratação, ou para as pessoas do time, uma nova contratação, né? E a fase de avaliação é aplicada ao final desse processo de onboarding para avaliar se o processo foi eficaz, se os objetivos estabelecidos no planejamento foram atingidos, se a pessoa está feliz. Então, são 3 fases diferentes. E esse trabalho ele vai focar na primeira fase, que é o planejamento. Agora a gente vai para a parte de contextualização da empresa. A empresa é uma fintech, ela está uma empresa de meio de pagamento, né, do Rio de Janeiro. E ela é uma holding, então ela tem várias empresas dentro ali do guarda-chuva dela, relacionadas da área de pagamentos também. E ela tem 10 mil colaboradores, 2.000 desses são da área de TI e 90% deles estão em trabalho remoto. E nesse contexto de holding, uma das empresas dentro dessa holding que é a empresa meio que foco desse trabalho. Então a gente tem a fintech e depois tem dentro dela essa empresa. Essa empresa específica, ela oferece maquininhas de cartão para pessoa física e pessoa jurídica. Então, aqui, ainda vou na questão da holding, como que funciona os cargos, né, de engenharia, trilha de carreira lá dentro. Então, a gente tem vários cargos de engenharia, aqui estão listados eles, mas a gente vai focar no Software Engineering, que é o SWE, e a trilha de carreira deles é em Y, onde tem a base. Na base, todos os cargos são divididos em 1, 2 e 3, e o 1 é o correspondente a júnior. Eles não usam a mesma terminologia que a gente usa no dia a dia, júnior, pleno e sênior. Eles usam 1, 2, 3. E o sênior, ele está já na trilha aqui especialista. Então, alguém que entra no 1, no 2, e alguém que está no 3 e depois é promovido, ele pode escolher ir para especialista ou ir para gestão. Então, o nosso foco aqui desse trabalho é o onboarding de pessoas software engineering, de nível 1, que é correspondente a júnior. Então, daqui para frente a gente vai falar esse WE1, é a mesma coisa que júnior. E a contextualização do time. O nome do time é Martech Autocred. Esse time está dentro da empresa que vende maquininha para pessoa física e jurídica, que está dentro da holding. Então, esse time ele está inserido ali na área que gerencia estratégia de aquisição de clientes para essas maquininhas. Ele é responsável pelo autocredenciamento desses clientes. E autocredenciamento é o cliente ir lá e se cadastrar e ele parte dele, né? Então, esse time ele gerencia os fluxos de autocredenciamento tanto pela web quanto pelo aplicativo. Esse time também é responsável pelas vendas das maquininhas, também parte de pagamento, de store, no cancelamento das compras. E também ele é responsável pelo gerenciamento das taxas, né? Porque um cliente entra para utilizar uma maquininha, ele vai ter planos de taxas do que ele vender pela maquininha. Então, o time também é responsável pela gerência da aplicação desses planos. E aqui tem um organograma do time, são 2 áreas, a área de produto e engenharia.
produto tem o Product Manager principal, que é o Group Product Manager, e tem o Product Manager que está no dia a dia ali do time. E na área de engenharia tem o Engineering Manager, que é eu chamo líder de engenharia para gastar menos músculos. E tem a área de front-end e a de back-end. Atualmente o front-end e o back-end tem 4 desenvolvedores cada. É importante notar ali que assim, a gente tem desenvolvedores em diferentes níveis hoje, mas a depender da necessidade do time, pode contratar um SWE1, ou um 2, ou um 3, ou um staff, ou um senior, aí depende da necessidade. Atualmente, o back-end tem um software engineering senior e 3, né? 3 SWE3, enquanto que o front tem um senior e um de cada. Um 3, um 2 e um. Tá, e como que está ocorrendo o onboarding organizacional na holding como um todo, assim? Esse onboarding, ele é gerenciado por um time específico chamado de Welcome, e ele é um processo que se inicia quando a pessoa é contratada, né? Ela vai passar por uma cerimônia de boas-vindas, onde ela vai ter o contexto da empresa, num período de 4 dias de reuniões virtuais e de cursos. Só que no final desses 4 dias, meio que o onboarding organizacional ele não termina ali. Ele é um processo contínuo que dura enquanto a pessoa tem um vínculo empregatício com a empresa. E de que forma a pessoa ela termina esse processo, ela vai ser onboardada ali no time, e ela vai precisar fazer acessar uma plataforma de educação interna, como se fosse o Alura, sabe? Eles têm alguns cursos internos sobre governança, sobre segurança, sobre compliance, sobre cultura no geral, visão, missão, estratégias, tudo relacionado ao negócio como um todo. E como que as pessoas têm que... A ética. Então, o pessoal tem que estar sempre fazendo cursos para se atualizar. Então, é uma coisa meio que contínua. E é tudo gerenciado por esse time de Welcome. Também tem comunicação regular via canais internos e palestras virtuais. E, por fim, tem um sistema de avaliação de desempenho chamado de AVD, que é aplicado a cada 3 meses, para identificar se o contratado ali continua alinhado à cultura, se as expectativas dele e do líder e da empresa, um com relação ao outro, estão sendo atendidas. Então, é uma coisa que está sempre acontecendo, bem organizado. Já o onboarding técnico no time de Martech acontece pela apresentação do novo integrante, é conduzida de maneira informal pelo Engineering Manager, não existe documentação estruturada. Eventualmente, ali, o novo integrante vai ser integrado ao time, né? E os colegas ajudam da forma como podem, mas eles não têm um processo que guie, uma documentação que guie do início ao fim desse processo, que avalie se foi um processo bom ou não. Então, essa é a contextualização atual do onboarding técnico no time. E qual é a metodologia de pesquisa desse trabalho? Esse trabalho é uma pesquisa aplicada, porque foi aplicada a um contexto real, da vida real, uma situação real. Os dados utilizados, tanto como input quanto output, são dados qualitativos, não tem nada matemático envolvido. É um estudo de caso, porque analisa o caso, que é o time, e o fenômeno, que é o onboarding técnico, e a coleta dos dados foi feita pela observação do pesquisador, caso eu. E então, aqui, o nosso guia ele foi desenvolvido utilizando a plataforma colaborativa Notion, e eu posso disponibilizar para vocês no final da apresentação, eu vou mostrar esse link, então, se necessário. E, então, o que consiste esse guia, né? Esse guia vai implementar os documentos sugeridos, as etapas sugeridas por Perpétua na fase de planejamento. E, então, são 5. Então, eu vou apresentar agora o documento 1, que é o documento de responsabilidades. No onboarding de uma nova pessoa SWE1, tem vários agentes responsáveis para garantir que esse onboarding vai acontecer da melhor forma. E esses agentes são todas as pessoas do time. É o Engineering Manager, o Product Manager, o Software Engineers
e a própria pessoa que está entrando, que é o new hire. Então, o Engineering Manager e o Product Manager são responsáveis por coordenar o processo, na parte de engenharia e na parte de produto. Então, o Engineering Manager vai coordenar, vai organizar os rodízios, vai realizar check-ins, vai revisar o vídeo onboarding, definir a primeira tarefa que esse novo desenvolvedor vai executar até o final do onboarding. E o Product Manager vai ser responsável pela integração ao produto, apresentar as regras, explicar a importância do trabalho da nova pessoa, de que forma que ela traz valor para a empresa como um todo e para o time. Os Software Engineers, eles vão ser responsáveis pela mentoria do novo contratado, e essa mentoria é dividida em 3, que é a mentoria de serviço, de boas práticas e de tarefa real. Então, na mentoria de serviço, aqueles software engineers que já têm a expertise em determinados serviços, eles vão ser responsáveis por integrar esses usuários de serviços, apresentar os serviços, fazer pair programming, apresentar documentação dos serviços, mentorar ali na criação de uma nova task de cada serviço. Então, como são vários serviços, algumas pessoas elas têm mais afinidade com o serviço que o outro. Essas pessoas vão auxiliar o novo SWE1. Na mentoria de boas práticas, todos os SWEs vão ser responsáveis por integrar o novo SWE aos processos técnicos, que inclui leitura de bag, qualidade de código, colocar o código em produção, todo o processo de deploy, e de forma que o código seja escrito com a melhor qualidade de segurança possível. E na mentoria de tarefa real, o mentor ele vai ajudar, ele vai estar ao lado do novo SWE1 no desenvolvimento da primeira tarefa, com treinamento, com check-ins e com revisão dos pull requests. Aqui no documento 2, a gente tem os objetivos da integração. Então, o objetivo geral aqui, essa integração ela tem que ser feita em 12 semanas. Então, a gente vai ter um cronograma para ser cumprido nessas 12 semanas. E ao final desse processo, esse SWE1 deverá ser capaz de implementar, testar, entregar uma feature simples em um dos microserviços principais do time, seguindo as práticas estabelecidas e com supervisão mínima. Então, a questão do objetivo geral não é o SWE1 ele já aprender tudo possível nesse período, mas ele conseguir ao final dele já ser útil, já entregar valor para o time da empresa. De alguma forma, mesmo que seja com uma tarefa simples. Os objetivos específicos foram divididos ali para semanas, né? A cada 4 semanas. Então, nas primeiras 4 semanas vai ser fase de fundamentação, em que ele vai conhecer as novas pessoas, vai conhecer os serviços, vai pedir acesso, vai estudar a parte de política de uso dos serviços. Na segunda ali, fase da semana, 4 semanas, da semana 5 à semana 8, vai ser a contribuição guiada, onde ele vai começar a pegar uma tarefa simples e colocar dentro de uma homologação. E a última fase, a consolidação, é que ele vai finalmente entregar uma tarefa do backlog do time, finalizando ali, concluindo a sua integração. Então, os objetivos da integração são vários objetivos, eu coloquei alguns exemplos aqui, separado por fase. Por exemplo, na semana 2, essa nova pessoa SWE1 conseguir fazer um deploy de homologação. Lá na semana 6, que já é na fase de contribuição, ela já pode pegar uma teste real do backlog de baixa complexidade. Na semana 10, ela vai entregar uma tarefa de complexidade média, mas já de bastante valor, e além de conduzir uma apresentação técnica, que geralmente acontece bastante na empresa, essas apresentações. Então, os objetivos do SWE1 foram feitos de forma que o atingimento deles indica o sucesso do processo, mesmo a gente não tendo ainda a fase de avaliação. No documento 3, a gente vai ter a base de conhecimento, então vai listar todos os serviços e ferramentas que ele precisa ter de acesso, assim como as políticas de uso dessas ferramentas. Também vai ter informações sobre o time, sobre as cerimônias que acontecem, vai ter um overview ali dos serviços que são gerenciados pelo time, assim como a política de uso do GitHub, que é uma ferramenta extremamente importante para o time, para o desenvolvimento do software, e também como funciona a arquitetura dos serviços.
E no documento 4, a gente tinha o cronograma. E esse cronograma, na verdade, são 3 cronogramas dos 3 agentes principais desse guia, que é o SWE1, o Engineering Manager e o Product Manager. Por que Engineering Manager e Product Manager? Porque os dois são coordenadores do processo e eles têm tarefas a serem cumpridas. Então, aqui, nesse cronograma, tem alguns exemplos das tarefas que cada um tem que cumprir na semana 1, confirmar acesso, no caso do SWE1, na semana 4, registrar percepções de próximos focos de desenvolvimento por parte do Engineering Manager, na semana 12, por parte do Product Manager, participar do checkpoint final com o Engineering Manager. Por fim, a gente tem um documento de boas práticas. Então, nesse documento estão listadas algumas coisas que precisam ser cumpridas ali precisam nortear o processo, que é a questão do pair programming, que tem que ser uma prática constante do time, que é compartilhar a tela, mostrar o código que está fazendo, como se estivesse dividindo ali a mesa do escritório. A revisão de código acolhedora no sentido de ser uma revisão de código que ensine os porquês, por que aquele código não deve ser escrito daquela forma, mas dessa outra forma. Também manutenção do diário de aprendizagem, que é importante para o próprio SWE1 ele se manter ali conectado ao processo. Também a cultura de pergunta boba, que é incentivar esse novo contratado a não guardar perguntas, por mais boba que possa parecer para ele, mas nenhuma pergunta é boba e nenhuma dúvida deve ser deixada para trás durante o processo. Ou não só durante o onboard, mas em qualquer processo, em qualquer momento ali da carreira da empresa. A promoção da aprendizagem eficiente, que é permitir que essa pessoa erre e que ela aprenda com os erros. Então, nunca condenar a pessoa pelo PR que destruiu o ambiente de SDX, que é o ambiente de homologação, ou ambiente de produção, que isso não aconteça, mas se acontecer, que ela aprenda com esse processo. E, embora o feedback não esteja previsto, ele deve existir. Ele não é a fase prevista de feedback, mas ele deve existir durante o processo, tanto as percepções do novo contratado com relação ao time, quanto do time com relação ao novo contratado. E, por fim, as considerações finais aqui. Então, a gente teve os resultados que foram as etapas previstas as tarefas previstas na etapa de planejamento do guia de perpétua. Então, esse trabalho ele conseguiu definir todas elas. Então, todas as etapas foram concluídas. Pontos positivos desse trabalho, ele implementa um modelo proposto a partir de investigações com profissionais da área, que foi um trabalho de mocidade perpétua. Utiliza uma plataforma colaborativa, então a intenção é que o guia seja apresentado de uma forma mais leve, mais intuitiva, mais user-friendly para esse novo contratado. E o escopo focado exclusivamente no onboarding técnico, no contexto do trabalho remoto. E pontos a desenvolver, esse guia ele precisa ser validado na equipe. Então, no momento, não foi identificado novas contratações, então não foi possível fazer essa validação, mas ela deve ser feita. Esse guia, embora ele tenha vários aspectos que podem ser aproveitado em contratações de outras senioridades, tipo sênior, ele precisa que novos guias sejam criados, principalmente na parte de responsabilidade, de objetivo, porque cada senioridade tem responsabilidade de objetivo diferente de um SWE1. Também é preciso implementar as 2 outras fases do modelo de perpétua, que no caso a fase de condução está relacionada a essa fase de validação, né, e também a fase de avaliação. E por fim, todo esse processo ele vai gerar dados, qual foram as percepções que essa pessoa teve, esse novo integrante teve do processo, quanto tempo ela conseguiu desenvolver determinada tarefa. Então, são dados que não são persistidos. Então, é importante que seja desenvolvido um sistema interno para gerenciar esse onboarding e talvez seria interessante que esse sistema fosse gerenciado pelo time de Welcome, em parceria com o time, o próprio time, porque questões técnicas, quem conhece é o time, mas a questão do onboarding, no geral, o time de Welcome conhece bastante, então seria uma boa parceria entre os dois.
E por fim, tem-se essas referências. Eu não sei se eu citei todas, mas todas elas estão em algum lugar aqui da apresentação. E é isso. Obrigado, Eluzai. Parabéns pela apresentação. 34 minutinhos.